Aqui a gente vai subir o lajeiro. Esse lajeiro aqui a gente chama ele de lajeiro de Zé Sato. Zé Sato porque era o proprietário da região. E no interior o povo tem muito disso, né? Dizer, Ciclano, filho de Beltrano, o terreno de Beltrano, aquilo que é de Beltrano, que administra, né? Porque ninguém tem nada. Quando morre deixa tudo, como ele deixou para os herdeiros, para os filhos. Mas aqui é o famoso lajeiro de Zé Sato. Aqui é uma conectividade grande que eu tenho. Todo final de semana faço questão de vir aqui para ter essa conexão com a natureza. Conversar e saber o que é que tem para me dizer, né? E receber essa energia que a gente recebe quando a gente chega aqui. Você entra no mato, aí você vai lá, você vê uma catingueira, um mameleiro, observa uma macambira, observa uma urtiga. E para muita gente acha que é assim. Mas o que é que eles têm a dizer? Tem muito a dizer. Se você for olhar a sobrevivência, a questão de como eles dizem quando está perto de chover, quando o verão está forte, se o verão vai ser fraco. Então eles falam muito com a gente. Basta só a gente saber identificar, saber conhecer, né? Cada um. O facheiro tem um som muito peculiar, muito famoso, que é aquele que a gente fala quando você quer ouvir a chuva. Quando a gente quer ouvir, tá com saudade da chuva, tá no verão. Aí a gente fala o quê? A gente vem aqui no pé de facheiro, que é isso aqui, que inclusive dá um doce muito gostoso, né? Para quem já comeu dele, dá um doce muito gostoso. Esse é o som da chuva. E tem muita água nele, guarda muita água para sobreviver, né? Ele, toda a espécie de cacto aqui precisa muito dessa água para poder sobreviver, né? O lastrado, a gente chama de lastrado por quê? Porque ele toma conta de uma área, se lastra de um jeito, por isso que tem o nome de lastrado. Então, tudo isso faz com que a gente possa se reconectar, passa uma energia tão importante, tão boa, que é impossível vir no final de semana e não vir aqui para ficar observando e olhando um pouco, né, a natureza, conversando com a natureza, que é o pé de pinhão, é o pinhão que se deu o nome aqui à nossa vila. É daqui que surgiu o nome de Vila Pinhões. Antes era conhecida aí só como Ponto do Povo. Na época, por ter muito dessa planta aqui, que é da nossa região, o pinhão, aí resolveram trocar o nome de Ponto do Povo. Ponto do Povo por quê? Na chegada da vila tinha uma pedra, um lajeiro, onde as pessoas se concentravam lá para pegar a condução para ir para Riacho, né? Esperar os carros para ir para Riacho. Aí dizia, para onde a gente vai? Vamos para o Ponto do Povo. Aí era a vila, antes era chamada Ponto do Povo. Depois, né, descobriu-se bastante dessa planta aqui, o pinhão. Ela coloca esse fruto, ele não é comestível, é um fruto que tem uma capazinha meia dura. Quando ela seca, ela estoura. Quando ela estoura, ela joga as sementes dela para tudo quanto é lado, o que faz com que acabe aumentando ainda mais, né, a quantidade de planta na região. Aí o pinhão ele tem esse leite aqui, quando a gente está na caatinga, no mato, a gente leva algum corte ou alguma furada e começa a sair sangue, para parar o sangue, o que é que a gente faz? A gente pega e vem em cima do corte, coloca um pouco, que vai criar uma pelezinha e isso vai fazer com que pare um pouco de sangrar, né? Diminua bastante o sangramento. E tem um animal que ele, quando é picado pela cobra, o teju ele vai no tronco do pé de pinhão e dá uma mordida e bebe esse líquido, que é o que vai fazer com que corte o veneno da cobra para ele poder se safar. Então o teju gosta muito do pinhão por conta disso, quando leva a mordida da cobra. Inclusive, esse leite, quando bate na roupa, coloca uma noda, que aí a gente usava aqui na comunidade, que pinhões colocam noda, e é uma noda que não sai de jeito nenhum. A roupa se acaba, você pode botar qualquer produto que for, mas a noda do pinhão não sai não. Portanto, por ter muitos na região, aí foi batizada de Pinhões, Vila Pinhões. E saber um pouco, né? Conhecer um pouco do que cada uma
representa. Por exemplo, aqui a Iburana, na minha infância, quando tinha dor de dente, à noite, não tinha para onde ir. O hospital fica distante, fica na cidade. Na vila não tinha atendimento. Aí o que é que meu pai fazia? Se levantava de noite, na casa da minha avó tinha um pé de Iburana desse, levava uma lãzinha de algodão, e aí quando você pega o leite que tem nela, molhava com essa aguinha que tem aqui, ó. Essa aguinha aqui, bem pouquinho, mas você molha, umedece o algodão, e com essa aguinha você colocava no dente, 10 minutos, 15 minutos, a dor de dente parava. Tem gente que diz que estoura o dente todinho, mas graças a Deus usei muito tempo quando criança e meus dentes, graças a Deus, são saudáveis. Quem diz isso é minha ortodontista, doutora Isabelle, que já sofreu muito para extrair meus dentes e disse que meus dentes são bem rígidos, bem fortes, a raiz profunda. E eu acho que o leite da Iburana me ajudou bastante a fortalecer o dente. E também escovei muito meus dentes com joá. Aqui ao redor não tem não, mas depois eu mostro a vocês um pé de joá. A raspa do joá foi com que eu escovei muito os dentes. Na época também não tinha muito recurso, meus pais sempre foram de família humilde, meu pai sempre foi funcionário público, minha mãe, e na época só meu pai que trabalhava, então os recursos eram poucos. Até ele começar a trabalhar, era vivendo de alugado, né? Como se fala, trabalhando para os fazendeiros que tinha na época aqui na região. Então foi com que a gente ia se virando, com o que podia. Escovar os dedos com o joá, que por sinal é muito bom. A siriema, ela vinha tomar água aqui. Que você parar embaixo de uma árvore dessa, ficar tranquilo aqui, quietinho, você vê tanta da espécie de pássaros, de bichos que vêm tomar água aqui nesse lajeiro. Você fica incrível, você fica se perguntando, nossa, tem isso aqui, tem isso na região e tem muito aqui ainda. Ou seja, o problema é que as pessoas não param para preservar, não param para cuidar. Mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, cuidando, preservando e tomando de conta. É tanto que está até hoje aqui assim, né? Porque se não tivesse a família de seu Zé Sato para tomar conta desse local aqui, talvez hoje eu nem estaria aqui para mostrar esse lugar incrível que, por sinal, é um dos pontos que me fascina, que gosto bastante. Porque daqui você pode observar toda a região que cerca o nosso município, o nosso agreste. Aí você vê Taquaritinga, município de Surubim, aí vê Caruaru lá, né? Vem para cá Surubim, aí tem Cumaru na nossa região. Você vai girando, tem a Serra Negra, mais ali. Então tem a Serra Negra que também é um ponto turístico e faz parte aqui do agreste. Dá para ver nossa cidade, nossa Riacho das Almas lá. O ponto que a gente identifica Riacho é a torre da nossa matriz. A torre da nossa matriz, ela dá para a gente ver aquele pontinho lá no meio da cidade. Aí lá tem a Serra do Sauim, tem o Bandeira, tem o Vitorino, né, que é a nossa região também que é muito rica, tem muito a oferecer, que é uma área que eu tenho um grande orgulho de sempre que posso indicar as pessoas para conhecerem. Lá também tem um local que eu gosto muito, que é o Apache, que é de um amigo meu. É um local turístico que na região não se tem, algo feito o que se tem lá no Vitorino, no Apache. Então lá eu gosto também. A rampa de voo livre, que hoje está bem estruturada, então que dá uma vista bela para a cidade, o horizonte da cidade. Enfim, essa conectividade com a natureza que eu sempre prezo e sempre vou preservar por ela. Porque desde criança me criei nisso aqui, né? A gente saía com meus primos com baleadeira, alguns conhecem como estilingue, saía fazendo o quê? Na época a gente dizia que ia caçar, mas não matava nada. Caçar para muitos é abater alguma caça para se alimentar, mas a gente saía só mais por andar, por brincar, por se divertir dentro dos matos. Então essa foi a infância que eu tive e até hoje sinto saudade e tento
revivê-la um pouco dentro disso aqui, dentro desse ambiente que muito me representa, que muito me orgulha de ter ele aqui na região. E sempre que posso, como eu já falei, indico as pessoas a conhecerem, não só essa daqui, né? Essa nossa areazinha, mas outras áreas que tem aí, inclusive ali nas Guaritas, na Palmatória, agora o município ganhou uma preservação de quase 600 hectares. Fiquei muito feliz com isso, porque é fantástico. A gente vai chegar aqui é a casa de farinha, também ainda dentro do território de Zé Sato. Mas essa casa de farinha é a única aqui da região que a gente tem aqui. A região hoje não tem mais nenhuma. Onde poderia ter, acabou-se, destruiu. E hoje a gente tem só ela aqui. É uma casa onde se fazia farinha, onde as famílias se reuniam durante um sábado, uma sexta-feira, plantavam a maniva, né? E aí quando a maniva estava pronta para ser colhida, vinham fazer a farinha. Que essa farinha era para a família, e aí passava um bom tempo sem precisar comprar farinha. Da mandioca também fazia a goma, né? E daí aqui as pessoas vinham, e eu tenho muita lembrança daqui, gosto muito daqui porque a minha infância também foi aqui. Quando vinham fazer farinha, a gente trazia o coco, que era para ser feito o beiju. Então eles avisavam que iam fazer a farinha, a farinhada, como se diz, né? Então, ver todo o processo, como era feito. Aquela rodinha ali é onde eles iam girando para ir moendo a mandioca. Aqui é o forno, aqui acontecia a farinha, você poder degustar um pouco da farinha ainda quente. Não muito, né? A gente só podia pegar pouco porque senão dava a barriga inchada. Dava sede e aí quando ia beber água, ficava a barriga inchada, a barriga empachada, como se diz. E aqui a gente via todo o processo, acompanhava todo o processo. Uma casa que é bastante histórica, criada só no barro e no tijolo. Esse tijolo batido aqui no terreno de Seu Zé Sato é uma terra, um barro que é muito bom para isso. Então você vê o tempo que já foi feito esse tijolo, que foi batido esse tijolo, o tempo que essa casa foi levantada, e até hoje está em pé. Já se morou muita gente aqui naquela época, né? Depois, quando ninguém mais quis morar aqui, aí foi feita a adaptação e colocada assim o material para fazer a casa de farinha, e que rendeu um bom tempo e que está em pé até hoje. Então é um local que eu gosto muito de vir para relembrar. Então o produto aqui, o material ainda resistindo ao tempo. Agora eu vou querer mostrar a vocês um moinho. Esse moinho tem uma grande história e que faz parte também da minha vida, faz parte da minha história, da minha infância. Esse moinho aqui era de Seu Zé Sato. A gente está enfatizando muito Seu Zé Sato aqui porque era um vizinho nosso e que a gente teve um grande convívio. Então a gente, como se diz no sítio, né? A gente passou a fazer parte da família. E daí esse moinho, essas pedras estavam guardadas, porque o moinho que tinha na casa dele caiu com o tempo, óbvio. E aí a filha dele guardou essas pedras. E daí essas pedras estavam guardadas e ela tinha um sonho junto com meu pai de levantar o moinho. E aí um dia a gente conversando aqui, ela só tinha muita vontade de colocar o moinho do meu pai para funcionar. Aí eu falei para ela, e por que não? Porque a gente não conseguiu. Seu pai, lógico, infelizmente faleceu. E também a gente não conseguiu nenhuma árvore que desse a caixa. A caixa que a gente fala é isso aqui, que é onde coloca as pedras. Aí eu falei para ela, então a gente vai correr atrás. Primeiro a gente construiu a casinha. A gente fez essa casinha chamada casa de taipa. Eu disse a ela, a gente vai fazer. Agora a casa do moinho vai ser de uma forma tradicional, que relembre e que realmente tem as origens do nosso Nordeste. E como a gente sempre foi de família humilde, muitas famílias moravam em casas de taipas, como se fala, né? E eu disse a ela, a gente vai fazer uma casa, agora o moinho vai ser colocado numa casa de taipa. Ela disse, vamos fazer isso? Vamos. Daí a gente começou, né? A adquirir a madeira, a marcar toda a questão aqui de onde iria cavar a estrutura para levantar a casa de taipa. E depois a gente foi colocando as armações, colocando as varas. E aí começamos a
colocar barro. E aí, um dia terminamos ela, ficou assim. E com a conclusão dela, o último passo foi a gente conseguir o moinho. E essa árvore aqui, ela também tem uma história muito grande no município, viu? Essa árvore aqui se chama caibeira. Essa caibeira, ela existiu muitos anos lá no rio Capibaribe, fica aqui próximo. Quando foi construída a barragem, muitas árvores tiveram de ser cortadas, né, por segurança, como a barragem iria encher, então para não causar acidente, porque não se pode, né? Eles têm toda uma questão de segurança, então as árvores que estivessem próximo do rio, ao leito do rio, e que fosse ficar submersa, não poderiam, então eles saíram cortando. E as árvores que tinham lá eram árvores de muito tempo, chamadas caibeiras, fora outras, mas essa caibeira ela tem um tronco, como vocês podem observar, né, de uma espessura muito boa. E daí um amigo tinha, né, esse tronco lá, e eu fiz uma conversa com ele, e aí acabei ganhando esse pedaço aqui de caibeira do meu amigo Bel, também Bel Rosendo, uma família tradicional aqui da região. E aí Bel me cedeu esse tronco de caibeira. E aí um amigo aqui também vizinho, Luiz, chamado Luiz de Eva, ele é agente de endemias. Foi a primeira vez que ele fez uma caixa de moinho. Foi um desafio também para ele, e que está aí a prova que o Luiz tem um trabalho muito magnífico, muito perfeito, e fez aí então a nossa caixa de moinho. Isso aqui, esses pés são de linha de braúna, são linhas antigas, que aí o Luiz deu um trato nelas e ficaram assim. E depois a gente colocou o moinho, né? E aqui é onde se moe o milho para fazer a fuba ou o xerém. Para você fazer o xerém, só precisa dar uma primeira moída, que ele fica mais grossinho. Já para fazer a fuba, para fazer o cuscuz, que por sinal muito bom, cuscuz na panela de barro. Então, aí você tem que moer pela segunda vez para ficar uma gominha. E aí quem já provou e quem sabe do que eu estou falando, vai relembrar do gosto e sabe que a fuba moída no moinho é muito diferente das fubas que a gente compra no supermercado. Infelizmente, não tem o mesmo gosto, não tem as mesmas vitaminas, mas aqui está toda a vitamina, aqui ele dá toda a vitamina, todo o gosto possível que tem no milho para fazer um bom cuscuz ou para fazer um bom xerém. Também o xerém que serve para alimentar a galinha, para alimentar o porco, o bode, outros animais. Tudo feito através dessas duas pedras, e tem um grande significado aqui para a nossa região. A gente deu uma passadinha aqui na casa dos meus avós, que são os pais do meu pai, né? O meu pai Antônio, mais conhecido como Buaca. E aqui era a casa do meu avô Ferreira e da minha avó Antônia. Aqui foi onde eu passei boa parte da minha infância, onde eu vivi a minha infância, né? Aqui eu me criei com eles, aqui eu também recebi educação dos meus avós, de como respeitar, de como entrar nos locais e sair. Aqui eu vivi muito tempo, né? Aqui eu fui criado com eles, aprendi muito com eles, né? Imagens que não me saem da cabeça até hoje, de ver minha avó na cozinha, preparar ali o almoço. Ela sempre me chamava para vir almoçar com ela, ou se fosse para tomar o café da tarde, as rosquinhas que ela fazia. Quando ela fazia as rosquinhas, ela ia lá em casa, me chamava para a gente vir tomar café juntos. E uma cena clássica também do meu avô, e que marcou bastante, porque assim, ele ainda, quando conseguia se locomover, conseguia enxergar tudo, né? Ele, todas 5 horas, 5h30, ele se acocorava aqui na calçada. Não tinha esse alpendre ele foi construído depois que eles faleceram. Aí os filhos foi quem tentaram dar uma melhorada na casa para não deixar ela cair, porque a história deles, né? Nessa casa aqui foram criados 12 meninos nessa casa. A casa que só tem um quarto. Um quarto, uma sala, uma cozinha e uma sala de estar.
12 crianças foram criadas dentro dessa casa, tudo em rede ou em camas espalhadas por onde poderia colocar. E uma cena que ele me marcou bastante é que ele acocorava-se aqui no pé da calçada, na parede, e toda manhã ele observava o sol nascer, e toda tarde, quando ele chegava dos afazeres dele, ele também se escorava ali naquela parede e observava o sol se pôr. E aí um dia ele conversando com a gente, ele disse que para ele a vida só deixava de ter sentido no dia que ele deixasse de ver o sol nascer e o sol se pôr. E assim se foi. Quando ele não pôde mais enxergar, porque tinha cataratas, né? E aí, em decorrer da idade dele, os filhos tentaram fazer ainda a cirurgia, mas o médico disse que pela idade dele não compensava. Mas aí, quando ele começou a deixar de ver o sol nascer e se pôr, realmente ele foi se entregando, foi esmurecendo e faleceu com 97 anos. Não se tinha ali, não tinha uma dor numa unha, ele não tinha. E a gente fala que ele, naquela época, a boa parte das doenças não eram conhecidas, né? Não eram desvendadas como hoje, mas na época ali foi uma depressão muito profunda que ele caiu e que foi se entregando e lamentavelmente também em virtude da idade, do corpo já frágil, e acabou falecendo, né? Uma doença que hoje a gente vê muito e que não é besteira, não é frescura, como se fala no popular. A depressão é uma doença muito séria e que requer muita atenção mesmo, principalmente do poder público, principalmente da área da saúde, porque é algo que mexe com a parte, acho que é assim, principal, porque é a cabeça, e a cabeça domina boa parte do corpo, ou se não o corpo todo, então requer muita atenção. Mas são cenas que me marcaram e essa casa também me traz boas lembranças, assim como a gente vai em outro local também que eu vivi a infância junto com meus primos, que é o famoso umbuzeiro, ou no popular, o pé de imbu, e é para lá que a gente vai. Bom, tá aqui é o nosso umbuzeiro, qual eu falei, o pé de imbu. E aqui eu ficava brincando com a infância de antigamente, tinha brincadeiras lúdicas, diferentemente de hoje, né? E as crianças vivem mais presas na tecnologia, nos celulares, não conhecem o que é bola de gude, não conhecem peão, não conhecem muito de baleadeira, não conhecem muito de brincar de toca. E aqui a gente brincava de toca, em cima desse pé de imbu, fazia balanço, o famoso balangote. Então a gente brincava aqui muito, pulando de um galho e outro, e também, logicamente, desfrutar, né, do fruto que o umbuzeiro nos oferece, né, que é o umbu, uma fruta, para muitos não pode ser boa, devido ela ser ácida, devido ser um pouco azeda, mas que a gente gostava. O que me lembra muito é que, geralmente assim, 5 horas da manhã, a gente se levantava muito cedo e a gente fazia uma aposta para ver quem chegava primeiro, aqui no pé de imbu. Quem chegasse primeiro podia colher os frutos maduros que caíam no chão para fazer a famosa umbuzada, né? Então, naquela época tinha uma disputa boa, uma disputa saudável, tá? Então a gente vinha colher o fruto que cai no chão, com um umbu maduro. E aí desse fruto aqui a gente fazia a umbuzada. Quem conhece sabe o que é bom a umbuzada. Sem falar naquele cheiro, né, do orvalho, naquele cheiro de infância que tinha do fruto maduro. Então ele exala, logo pelas primeiras horas do dia, ele exala um cheiro tão gostoso que até hoje ficou marcado na minha cabeça, fica marcado no meu olfato de criança. E eu sinto muita saudade daquele cheiro de imbu que a gente sentia. E lamento muito as crianças hoje não poderem desfrutarem tanto disso aqui, né? Do umbuzeiro. Sofreu bastante, porque muitos arrancavam a batata. A batata, para quem não sabe, o umbuzeiro ele tem batatas, e essas batatas ela absorve a água durante o inverno
para quando for no verão ela manter o fruto vivo, esperando as próximas chuvas, esperando o próximo inverno, para que daí ele chegue aí na safra já de produzir, né? Começa ali por janeiro, mais ou menos. Dezembro para janeiro já começa a colocar, florar, colocar os primeiros frutos, para daí agora no final de fevereiro, para março ele já está com os frutos assim já prontos para serem consumidos, né? Então, o umbuzeiro, muita gente arrancava a batata do umbuzeiro, então na região morreu muito pé de imbu por conta disso, que as pessoas arrancavam para fazer uma cocada, né? Fazer a cocada da batata do umbu, e que infelizmente morreram muitos. Os daqui sofreram um pouco, mas a gente conseguiu vencer, né? Fazer com que as pessoas parassem com isso de arrancar a batata do umbu. Ainda existem muitos aqui, não em grande quantidade como existia na minha infância, mas ainda existem. E aí é um local que quando eu estou aqui no final de semana, que eu sempre venho no final de semana para casa da minha mãe, e é um dos locais que eu gosto de visitar, e principalmente nessa época, porque o fruto é de outro mundo, né? Umbu cai naturalmente, como Deus planeja para a hora para ele cair. Muito gostoso, por sinal. A gente está aqui em frente à Associação Comunitária de Pinhões. É uma associação que tem uma longa história, né? O tempo de idade que eu tenho é o tempo de criação que tem a associação. E eu escolhi essa associação para a gente falar dela pelo papel fundamental que ela tem aqui na comunidade, né? Em ajudar a população que precisa se aposentar, de ajudar os pequenos agricultores com os programas que tem do governo federal, do governo estadual, ou até mesmo alguns do governo municipal. E essa associação, assim, ela tem uma história mais bonita ainda, porque cada pedra que tem nela, cada tijolo, cada telha, caibo, linha, e foi construída a sede pelas próprias mãos dos moradores, ou seja, cada um que viveu naquela época teve a sua contribuição, né, para que pudesse levantar o prédio da associação. Essa parte mais nova que a gente pode ver aqui do lado direito também foi construída recente. Tem também a contribuição de moradores, inclusive a minha contribuição, ou seja, cada um contribuiu da sua melhor forma, da sua melhor maneira. E a associação ela sempre tem esse poder de ajudar, né, a comunidade, não só a comunidade ou as pessoas que moram aqui na vila, mas as pessoas que moram no entorno dela, também de outras comunidades que precisam, né, dos serviços da associação, vêm aqui e são servidos dos serviços. Final de ano, todo Natal, a gente realiza a ceia comunitária. Essa ceia, os alimentos que compõem a ceia são doados assim por moradores. A gente monta uma mesa aqui na pracinha, onde as pessoas têm aquela confraternização, né, de final de ano. E depois cada um segue para a sua casa, para daí sim ter a sua ceia de Natal, a sua confraternização com os seus familiares. Mas a simbologia, a simplicidade, né, a harmonia, em meio às divergências que possam ter, que vai ter em todo e qualquer lugar, mas assim, essa associação ela tem esse papel fundamental. Inclusive, a Rádio Riacho FM hoje está implantada na cidade, mas foi conseguida através da associação. É esse fato importante da associação, esse fato hoje da gente ter a Associação Comunitária de Pinhões, onde todos se encontram, todos buscam um único objetivo, que é de sempre ajudar e, claro, tentar manter ativa a memória daqueles que ajudaram e, claro, permanecer ativo com as memórias dos que estão aqui no dia a dia e ajudar, claro, a população que sempre precisa. Então essa é a comunidade de Pinhões, essa é a vila de Pinhões e essa é a SOCOP, Sociedade Comunitária de Pinhões.
Bom, esse foi um pequeno documentário mostrando um pouco da vila, né, da Vila Peões, contando um pouco dos lugares onde eu gosto de frequentar nos meus finais de semana. Né? Eu me chamo Antônio Marcos da Azevedo, sou natural daqui, de Peões, filho natural de Riacho das Almas, sou filho de Dona Célia e de seu Antônio, tenho 2 irmãos, Nayara e Alisson. Meu irmão é psicólogo, minha irmã terminou o ensino médio agora há pouco. Eu sou jornalista, sou formado, trabalho na Rádio CBN Caruaru, mas até chegar nesse ponto aí já trabalhei na Rádio Riacho FM, fui durante 7 anos locutor na Rádio Riacho, foi minha primeira rádio, foi minha primeira escola. Eu digo assim que na época que eu fazia faculdade, que era ainda na antiga FAVIP, eu e outros colegas lá, acho que 2 ou 3, éramos privilegiados porque a gente trabalhava no veículo que a gente já queria realmente seguir carreira e estudava. Então a gente aprendia um pouco na faculdade, levava para o nosso ambiente de trabalho e o nosso dia a dia, né, do rádio, a gente levava para trocar experiência com outros amigos que não tinham essa experiência, não tinham contato ainda na área, na faculdade. Então, durante 7 anos trabalhei na Rádio Riacho FM, isso já interligado junto com o período da faculdade. Mas me formei em o meu ensino fundamental aqui em Pinhões, minha vida escolar foi toda aqui. Meu ensino médio foi na escola de Trapiá, na escola José Joaquim de Lima. Tenho licenciatura para ensinar os primeiros anos do fundamental, porque sou formado em magistério, né? E minha vida toda foi, minha infância na verdade foi por aqui. Saí daqui da vila, na verdade da casa dos meus pais, com 23 anos, que aí já foi quando eu fui trabalhar na Rádio Liberdade, a qual passei 5 anos também por lá. Tive uma breve passagem na rádio na 107 FM, uma rádio que ela não está mais hoje no ar. Trabalhei um tempo também com o radialista Antônio Silva. Trabalhei também já um pouco, 1 ano e 2 meses em imobiliária. Fui office boy, trabalhei na Douglas Imóveis. Inclusive, ele é casado com a filha de um conterrâneo nosso aqui. Foi através dele que eu fui trabalhar lá também, de seu Leodoro. Então, foi onde eu comecei a conhecer Caruaru, foi na imobiliária, porque aí você vai para muitos locais, em virtude de aluguéis, em virtude de colocar placas para alugar, e foi onde também conheci boa parte de Caruaru, de pessoas que mexiam com cartório, processo de cartório, questões bancárias também, porque precisava muito. Então, foi onde eu fui adquirindo as experiências, né, para a minha vivência, foram nesses locais. E hoje estou na Rádio CBN há 6 anos, estou por lá, mas antes de chegar na CBN ainda passei 8 meses na Rádio Globo FM, que depois teve que mudar de frequência. Na verdade, o Grupo Globo decidiu acabar com as rádios Globos, as Globos FM, e daí a gente, como tinha uma frequência aqui, então ela foi extinta, e no lugar dela surgiu a CBN Caruaru, que já existia em Recife, que é do grupo Asa Branca, né? Que é a TV Asa Branca, G1, Portal GE, a Rádio CBN, a Rádio Mix também, que faz parte agora, o Caruaru no Face também e a CBN Caruaru. Então eu já tenho aí uma boa bagagem no rádio, né? Por minha experiência aí já de 7 anos na Riacho, 5 na Liberdade AM. Eu digo assim que eu fui um privilegiado e um dos poucos que pude vivenciar e saber o que é o rádio AM, né? Quem viveu essa época, quem vivenciou o rádio AM sabe muito bem do poder de alcance do rádio AM, e era um rádio voltado mais para a notícia, para o jornalismo. Lógico que tinha aqueles programas de entretenimento, mas geralmente mais finais de semana. Mas o rádio AM era mais notícia, né? Então trabalhava mais esse lado social, né, com a população. Onde tive também uma boa participação com
o público, porque a gente tinha um programa lá na época na Liberdade, um programa um quadro. É um projeto social que a gente tinha, que era Liberdade nas Comunidades, que era atender a comunidade e junto com a comunidade tentar, junto com os órgãos públicos, resolver os problemas. Então, foram experiências que eu fui adquirindo para a minha vida, mas durante esse tempo todo, vivendo em Caruaru, sempre vindo aqui para Pinhões. Todos os finais de semana, faço questão de vir para cá, porque aqui é onde é minha válvula de escape, né? Você passa a semana toda trabalhando na cidade, o trânsito, o estresse do dia a dia, e aí sua vida muito restrita ali, só casa, trabalho, academia, casa, trabalho, academia. Então, tem hora que a cabeça precisa de um local para desaparecer. E é aqui que eu venho desaparecer minha mente, me deito na minha rede, tenho meu descanso, fico ouvindo. O som que eu gosto de ouvir aqui não é o som de música ou de notícias, como eu já escuto a semana toda. O som que eu gosto aqui é um som totalmente diferente. É o som do vento, é o som dos pássaros. São coisas que lá eu não tenho, não posso ouvir com tanta frequência. Aqui eu tenho o som da natureza me dizendo muitas coisas. Quando vem a chuva, ouvir a chuva batendo nas folhas, anunciando que está prestes a chegar, ouvindo os pássaros dando bom dia, que o sol já está nascendo. A noite também a noite não é silenciosa. Para quem acha que a noite é silenciosa, não é silenciosa. Logicamente não é na cidade, também não é silenciosa, mas aqui no sítio as pessoas têm aquele, no sítio é mais silêncio. Não, no sítio também à noite tem seus sons que você não consegue ver, mas consegue ouvir. A gente escuta ali uma coruja cantar, a gente escuta um bacurau cantando, são árvores noturnas. A gente escuta um pai de lua, principalmente agora, quando chega no período de lua, ele cantando. Então são sons que compõem a melodia da noite, em altas frequências, e que ali te faz viajar, te faz relaxar. Aí você fica energizado para quando retornar para a cidade já está com as baterias, como se diz, carregadas para mais uma semana. Pinhões para mim é o povoado que me traz uma paz, que me traz muitas memórias da minha infância, né, onde moram familiares meus, e que me recorda o tempo de escola, me recorda o tempo da feira livre, que ia muito nos domingos. Pinhões para mim é o local onde eu concentro as minhas raízes. É onde eu tenho as minhas raízes, as minhas origens. É onde eu venho buscar, e não buscar porque eu carrego ela comigo, a simplicidade, mas é onde eu venho alimentar ela. Cada final de semana que eu venho, Pinhões me realimenta com a simplicidade da vida.